Termômetro da rede deixa social. eu falar, o jogo pegado. O jogo ali da área, os caras... Aí veio o pênalti Mandracaço, o juiz viu fora. O VAR com aquela linha que todo mundo já conhece. Gente, o Palmeiras precisou de 33 minutos para avançar a semifinal da Libertadores. Vai ser a Libertadores mais fácil, por méritos do Palmeiras. Depois de Marcelo Gadiardo, a melhor coisa que aconteceu, a melhor coisa disparada que aconteceu no nosso continente foi a vinda do Abel. O Abel, ele ensina, o Abel, ele é referência. É, galera, Palmeiras atropelou o Deportivo Pereira ontem, 4-0 fora o baile. Bora dar uma olhada aqui no debate do jogo aberto, que o pessoal falou dessa vitória do Verdão. O Palmeiras praticamente com a vaga encaminhada, né, para semifinal da Libertadores. Amassou o Deportivo Pereira, poderia até ter feito mais gols. Vamos ver aqui o que o pessoal do jogo aberto falou. Créditos ao canal oficial, vou estar deixando o link aqui na descrição. Você que é torcedor do Verdão, está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreve. Deixa aquele like também para você estar fortalecendo aqui o nosso trabalho, ajudando o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Vocês ouviram? Se Gustavo Gomes, o capitão, Rony e Veiga saírem, Zé Rafael também, ele sai, ele deixa o Palmeiras. Mamãe Leila, é isso, o recado tá dado. Tá bom, ele aceita e ele tá... Gente, vocês não entenderam que o Abel tá ok com o que tem aí? Só não vê quem não quer, não é? Ele tá feliz com a base, mas ele fica feliz em dobro quando ele conta com os jogadores medalhões, experientes, acima da média, que ele tem no time titular. E agora, aniversariante, Dedê? E agora que eu não entendi nada da coletiva do Abel. E tava com alguma letra pra alguém que eu também não sei quem é. Não tem motivo nenhum pra estar mandando letra. Assim, o que o Palmeiras fez, eu falei pra Renata que o maior exemplo de favoritismo, o Palmeiras demonstrou ontem. Todo mundo já sabia do favoritismo, mas você tem que traduzir isso pra dentro do campo. O Palmeiras ontem com 35 minutos estava 3-0. Traduziu esse favoritismo, porque às vezes a gente vê clubes que entram com favoritismo e acaba sendo surpreendido. O maior exemplo, o Flamengo com o Olímpia e Flamengo, recentemente. Quem era o favorito? Poxa, Flamengo. O resultado em casa era um resultado considerável. Chega, abre o placar, você fala, não tem como. E aí o Palmeiras não deu uma oportunidade sequer dos caras acharem assim, opa, dá para ganhar do Palmeiras. 35 minutos, 3-0, teve o privilégio no segundo tempo de tirar alguns jogadores. O Gabriel Menino, ele forçou um cartão amarelo para entrar na semifinal, né? Zerado. Isso mostra a confiança do Palmeiras. Chico Garcia. Renata, é óbvio que ele está satisfeito com o que ele tem, mas era só o que faltava. A diretoria já não contrata e ainda vender os pilares do time dele. Foi esse recado que ele passou, porque já não tem reforços. E a única contratação já machucou, né, Chico? O avião. Tava demorando. Falta de ritmo, falta de ritmo. Ele sabe que tem uma janela aberta aí até o dia 20 de setembro, ele sabe que tem interesse no Gustavo Gomes, no Rony, mas era só o que faltava, ele sabe disso. E a gente falou aqui, pô, o Abel, cara, impressionante. Ele consegue, mesmo com dificuldades de elenco, eu bato nessa tecla que o Palmeiras tem dificuldades de elenco, ele consegue ainda manter desempenho. Ontem ele colocou o Mike aberto pelo lado, não é nenhuma novidade ele fazer isso, mas deu para entender o que ele quis fazer. O Marcos Rocha teve a liberdade, inclusive, de entrar na área, pisar na área e fazer o gol. O Mike é um jogador que recompõe mais que o Arthur, tem mais força física, tem mais altura. O Deportivo Pereira é um time mais robusto nesse sentido, então tá tudo certo. Ele consegue construir dentro das suas possibilidades algo interessante para o Palmeiras disputar mais uma vez a Libertadores. Mas faltam reposições quando ele precisa recorrer ao banco. Mas era só o que faltava, não contratar e ainda liberar os caras. Aí ele tem que ir embora mesmo, né? Agora o dinheiro da Arábia, quando ele vem até o Neymar, foi seduzido pelo futebol árabe. Então, ninguém poderia criticar se um jogador brasileiro que é destaque no seu clube também aceitasse uma proposta como essa. Agora, Capelanes, o Abel... Ele é, sim, um estudioso, ele é um cara que sabe preparar o time, por exemplo, quando você vê os jogadores do Deportivo Pereira, todos muito altos, muito fortes, o Chico destacou bem essa característica física, e ele foi lá e imprimiu velocidade de um outro jeito, com um cara que sabe marcar também, porque o Mike, além de já ter atuado como atacante, ele chega e volta para marcar, e isso é importante. Você vê que o Gomes nunca ficou desprotegido, a zaga estava sempre com alguém ali perto, então não deu chance para o adversário na casa do adversário na Colômbia. São duas coisas que eu queria falar, Renata, ainda em cima disso que você me perguntou. Se a gente for analisar a escalação do Palmeiras antes do jogo,
o que a maior parte da torcida do Palmeiras pensou, ou a maior parte da imprensa talvez tenha pensado. Eu vi muitas mensagens em rede social, gente cornetando, pô, onde já se viu? Vai retrancar o time contra o Deportivo Pereira, vai tirar o Arthur, que é um titular, para colocar o Mike. Gente, não há ninguém mais capacitado dentro do Palmeiras do que Abel Ferreira e a sua comissão. Os caras sabem o que eles estão fazendo. Os caras sabem, e não foi coincidência que o Mike e o Marcos Rocha não só jogaram muito, mas como fizeram gols. E aí, quando o Palmeiras vence, qual que é o discurso do torcedor rival? Ah, mas também pegou o Deportivo Pereira. Só que aí eu lembro aqui, o Corinthians pegou o Always Red temporada passada, não ganhou. Esse ano o Flamengo não ganhou do Alcas. O Santos não ganhou do Audax Italiano. Então, se a gente for colocando aqui na mesa, é muito fácil analisar. Mas quando é fácil colocar em prática, os outros times não conseguem. Então, o time Deportivo Pereira, ele não estava desorganizado ontem. O Palmeiras que fez o time se desorganizar ao longo dos 30 minutos. Gente, o Palmeiras precisou de 33 minutos para avançar a semifinal da Libertadores. Vai ser a Libertadores mais fácil, por méritos do Palmeiras, de conquistar nessa temporada. Tá desconsiderando os outros times? Com todo respeito, gente, o Palmeiras é muito mais favorito do que qualquer outro time. Até agora... Racing, Boca, Inter, Flu, desculpa. Até agora, nessa fase específica de quartas de final, temos ainda um jogo entre Fluminense e Olímpia, mas das 3 partidas, o Palmeiras foi o que se apresentou melhor, com sobra, jogando um futebol. Eu nem vou considerar o Inter, porque o que o Inter fez foi heróico pela altitude, e o Palmeiras perdeu na altitude. O Inter fez um gol e recuou, ficou tomando. Deixa eu falar uma coisa, sair da altitude com 1-0 a favor, poucos vão fazer e fizeram. Não, poucos fizeram. Poucos fizeram e poucos farão. Eu não deveria falar isso, mas ela tem razão. A vitória do Inter foi muito mais difícil só que é outro contexto. Outro contexto. O Palmeiras foi lá, foi com time reserva, é bem verdade. E tomou 3 depois de fazer. Mas não dá pra comparar os adversários. Não, eram os mesmos, né? Era o Bolívar, na primeira fase. Mas o Pereira é um estreante muito mais fragilizado que o próprio Bolívar. Não, o Inter nessa conversa aí. Não sei como foi puxar o Inter. É que ele tá com inveja porque ele não conseguiu colocar o Corinthians ainda, né? Aí eu já fiz isso antes que ele fica louco. Ele fica. Eu só acho Mas o Corinthians, perdão, Osgado, o Corinthians está na frase, porque o Deportivo Pereira eliminou o Del Valle, que atropelou o Corinthians na fase de grupos. E depois o Corinthians tá aí agora na parada, na Sul-Americana. Agora vale. Noutra competição. Antes era Libertadores. Lembrando que era Libertadores e virou Sul-Americana. Sgarbi, eu vou passar pro Everton, mas antes eu quero a sua opinião sobre uma apresentação excepcional do Palmeiras. Eu ia usar o termo surpreendente, mas a verdade é que não surpreende mais ninguém, certo? O Palmeiras. Não, fato. O Palmeiras na Libertadores é onde a camisa pesa, tem toda a questão do Abel Ferreira, claro. Não, fato, surpreende. Ronaldo, você tá sem moral. Mas o que eu quero dizer... Mona Lisa! Não gostou? Além de todas as questões... além de todas as questões que meus amiguinhos falaram aqui, Rê, primeiro essa questão que a torcida critica no começo, entra o Mike, faz uma baita partida, recuando como lateral quando o Palmeiras está sem a bola, sensacional. Mas tem um jogador que tem que ser enaltecido, que é o Rony. A partida é... Excelente. Não, porque a partida que o Rony fez ontem pelo Palmeiras, o Rony é aquele jogador... Deu a resposta pro Diniz, não tô na convocação. Exatamente. Eu tô aqui. O Rony, pra mim, é um exemplo perfeito de um jogador que tem pouca mídia pra bola que ele tem. Porque o Rony joga muita bola. O Rony é um jogador que, além individualmente do que ele entrega no Palmeiras, o que ele faz coletivamente também, o que ele entrega coletivamente, a obediência tática dele é impressionante. Ontem, para mim, ele fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras. Gigante, não à toa o jogador do Palmeiras com mais gols na história da Libertadores e merece estar conquistando esse posto de ídolo, né? O Rony que tá conquistando o Palmeiras, Vocês perceberam que o Sgarbi viu o Rony crescer no Palmeiras. Eita! Merece, o Rony merece, gente boa ainda. Responde ela. O Rony cresceu no Palmeiras, é um fato que cresceu, né? Diferente do Denilson, que tem 1,60m. Pena que você não me viu cabeludo, Sgarbi. Porque eu era cabeludo, Mineiro. E você era danadinho. E o cavanhaque. O senhor era danadinho naquela versão antiga. Quebrada aí, asa quebrada. Everton é asa quebrada. Faz tempo, viu? Bem antes dessa aí. Ô, Everton, você só fica aqui de soslaio, só analisando a turma, não é? Eu, a única pessoa super centrada, lúcida do programa. Acho ótimo isso. É mais ou menos. Vai ter um soslaio, você viu? Ô, Renata, eu queria primeiro saudá-la, linda como sempre. Obrigada. E fazer uma crítica rápida, que a produção do programa, por que ainda não colocaram o Belo entrando aí cantando, né? Valeu, Everton. Valeu, obrigado, Everton. Valeu, obrigado, viu, irmão?
Mas enfim. Qualquer surpresa. É o seguinte, Pode meter o pé, beijo pra Belo. você, parabéns. É um prazer imenso dividir espaço com você aqui no programa. Aliás, dividir não, porque o espaço ele é todo seu, você é gigante. Ai, canta pra mim, Belo, canta no meu ouvido, Belo, canta no meu ouvido, Belo. Vem, entra na minha vida, Belo. Entra na minha casa, Belo. Vem, faça parte da minha família, Belo. Meu Deus do céu. Ô, gente, vamos falar coisa séria agora. Deixa eu destacar aqui alguns assuntos que eu queria dizer. O Palmeiras é impressionante. O Palmeiras, até quando não joga, ele ganha, né? Porque quando ele não joga, ele está treinando, aperfeiçoando aquilo que ele entrega no jogo. Aí, quando ele joga mal, ele ganha. Quando ele joga bem, ele ganha de muito. É impressionante, Renato. Eu não estou dizendo isso simplesmente. Eu não posso usar a pouca expressão do Deportivo Pereira para desqualificar a vitória do Palmeiras, porque outros foram lá e se deram muito mal. Eu não quero provocar nenhum coleguinha do programa, mas se deu muito mal. Então, foi uma grande vitória de um time extremamente organizado. A letra que o Abel meteu na coletiva, eu acho que ela faz sentido, porque ele sabe que é bem possível que daqui a pouco outras propostas venham para os seus jogadores. Então, se não entregam para ele aquilo que ele quer, mas ele talvez não externe com muita clareza, até para poupar a presidente e para poupar os seus pares no clube. Mas, no fundo, ele gostaria de ter mais qualidade no elenco, que já é espetacular, mas que poderia ser ainda melhor. Eu fico imaginando um elenco ainda melhor nas mãos de um cara que Renata, depois de Marcelo Gadiardo, a melhor coisa que aconteceu, a melhor coisa disparada que aconteceu no nosso continente foi a vinda do Abel. O Abel, ele ensina, o Abel, ele é referência, e talvez ele não seja referência para muita gente do meio, porque rola meio que uma dorzinha de cotovelo, porque o cara não é brasileiro e tal, mas é uma grande referência, Renata. Ver o Palmeiras jogar é realmente uma aula para treinador, uma aula para quem gosta de futebol, uma aula para quem se interessa pelos aspectos táticos e tal. E tem gente que se interessa muito mais do que eu, por exemplo, mas é uma aula, Renata. E para finalizar, me deixa muito curioso que quando você marca o Dudu, o Rony aparece e resolve. Quando você marca os dois, vem o Veiga e resolve. Daí quando você marca o Veiga, por exemplo, para não dar a bola pro Dudu, pro Rony e tal, aí aparece o Murilo, zagueiro, e vai lá e mete um passe pro Rony e coloca o Rony na cara do gol. Daí quando você marca o Murilo, o Zé Rafael, o Veiga e tal, daí vem o Gomes e arremata de cabeça. São muitos recursos, mas isso não nasceu organicamente. Isso nasceu de um trabalho espetacular e histórico do Abel no Palmeiras. Everton, com certeza. O Abel é diferenciado. Em Libertadores, ele pegou o jeito. Eu acho que até o ano passado, quando o Felipão, com o Atlético Paranaense, surpreendeu o Palmeiras, eliminou o time, era algo inesperado. O Palmeiras estava chegando ali em semifinal, já pensando numa final. E esse ano vem muito forte, muito consciente. Muita gente ficou ali pensando, não se reforçou, falta o jogador. Falta, poderia ser um elenco melhor, claro que poderia. Mas o Abel sabe o que faz. E ontem, na minha opinião, ele é muito responsável. Tem vezes que o treinador, ok, vai lá, arma bem a equipe, mas ontem ele conseguiu desestabilizar o outro lado, golear fora de casa na Colômbia, um time que tinha vencido bons adversários, e tem que ser elogiado. Hoje é dia que não adianta querer, viu, Ronaldo, você não falou nada, não adianta querer encontrar alguma coisa para não elogiar o Abel. Eu já encontrei vendo o jogo ontem, não sei se vocês viram. Ali o jornalista que acompanha as redes sociais do senhor Liberato aí. O termômetro da rede deixa social. eu falar, o jogo pegado. O jogo ali da área, os caras... Aí veio o pênalti Mandracaço, o juiz viu fora. O VAR com aquela linha que todo mundo já conhece, aquela linha, né? Que todo mundo já sabe. Então, pra você? Aquela linha que rejuvenesceu o Denilson, porque ele está com 64 anos de idade. Que linha! Aquela linha que é mais torta que a linha do Equador. Mas é a linha da área, Ronaldo. A linha da área. Você tá de brincadeira. Você quer conversar Todo mundo ali, conversa com Francisco Garcia. Quando o jogo... Esse também não vê nada. Esse aí nunca pitou, nunca colocou a chuteira. Se jogo colocar a foi chuteira, não anda assim, ó. Se gente. colocar a chuteira no pé, não anda aqui, ó. Ainda mais no gramado. Isso é verdade. Agora, que precisou do VAR pra fazer os 2 gols num time que marcava, que chegava o taco. Aí fica fácil. Eu tô preocupado com o Ronaldo. Por quê? Porque parece que mexeram com a cabeça dele na cirurgia, cara. Porque tá impressionante isso. Impressionante. Ronaldo, esqueceu de botar lá o sim não, né? Eu não duvido nada. O sim era no ombro, pai. O sim era no ombro. A gente vai pro YouTube lá. Tá aí, galera. Palmeiras passou o carro do Deportivo Pereira, 4-0 fora o baile.
Ontem, com 33 minutos, né, do primeiro tempo, o Palmeiras já estava vencendo por 3-0, já tinha feito o resultado 3-0 já ali no primeiro tempo. No segundo tempo ainda marcou mais um gol. E ontem, né, ali na escalação, acredito que muitos torcedores chiaram quando viram que o Arthur estava no banco. E o Abel até falou na coletiva, né, se o Palmeiras tivesse perdido, com certeza muitos iriam chamar ele de burro. Mas deu muito certo a estratégia do Abel, amassou o Deportivo Pereira. Muita gente fala que o Deportivo Pereira é o time fraco, mas o Palmeiras tem todos os méritos dessa goleada de ontem. Todos os méritos para o Abel Ferreira também, né, que foi com essa estratégia que colocou, né, o Arthur no banco, colocou o Mike de titular e o Verdão amassou 4-0. A classificação para as quartas já está bem encaminhado, né? Claro que os jogadores, o Abel, estão sempre com esse discurso, né, de respeitar o adversário, tem que ser assim mesmo, com humildade e pés no chão, mas o Palmeiras já está praticamente, né, na semifinal da Libertadores. Agora é se preparar para o jogo da volta, final de semana tem Brasileiro. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.